Olá, nós vamos retomar aqui um assunto que tem tomado uma dimensão muito grande nos últimos dias, mas que infelizmente a ADUFO já tinha previsto em pelo menos 2 programas de rádio no nosso chamado Linha de Frente, há algum tempo atrás, há mais de 30 dias deve ter sido a primeira tangência sobre esse assunto. E o assunto é ensino remoto, como preferem alguns, ou educação à distância, como preferem outros. O fato é que até o momento a UFO tinha uma tranquilidade quanto a essa questão. Os calendários de graduação, pós-graduação estavam todos suspensos e a reitoria parecia ter o entendimento, a administração superior parecia ter o entendimento de que nós não podemos substituir atividades presenciais por atividades remotas numa educação de qualidade, como a UFO sempre primou por ter. Ocorre que, de 2 dias para cá, parece que a reitoria resolveu dar um cavalo de pau nesse entendimento. Ela já publicou por vias oficiais que pretende, já até disponibilizou, não é que pretende, um questionário a estudantes, em que na própria apresentação do questionário é explicado que as informações coletadas são para uma possível implantação de ensino remoto. Também estão previstos questionários para os técnicos administrativos e para a categoria docente. Nós, além de lamentar, nós repudiamos essa ação, que no nosso entendimento é uma ação completamente equivocada, que inclusive contradiz o que a própria reitoria vinha apregoando, que não é possível fazer educação de qualidade numa universidade federal como a Universidade Federal de Berlândia, por essa improvisação que é o ensino remoto, né? Mesmo nos tempos de pandemia. E nessa mesma esteira, se a gente observar aí as publicações da Andifes, vem também essa instituição. A Associação dos Dirigentes parece que está faltando com o seu compromisso histórico de não, ou pelo menos se opor a uma abertura para a implantação do ensino à distância. Isso significa o sucateamento da educação por mais um meio. A educação ela é uma verdadeira sobrevivente, é uma heroína, porque ela sofre ataque de todos os lados, ataques neoliberais, agora ataques pela janela de oportunidade que a pandemia coloca para os grandes donos de instituições educacionais, que é para contratar menos professor. EAD é fator de economia para a instituição educacional. Será que as instituições públicas vão copiar o que tem de pior nas instituições privadas? Aliás, por falar em instituições privadas, vejam aí quando uma instituição dessas quer fazer propaganda de um curso seu. Se ela tiver esse curso presencial, essa tarja vem em destaque no outdoor. Curso presencial. Por que será? Será que então, se o ensino remoto tivesse toda essa qualidade, as próprias instituições que vendem ensino também à distância fariam tanta questão de destacar quando o ensino é presencial? Quando temos poucos alunos por sala, isso é outro clássico também que acontece, né? As instituições mesmo particulares, quando vão vender seu ensino, falam como sendo uma grande vantagem poucos alunos por sala. Ora, isso não é nenhuma novidade para quem entende um pouco da relação ensino-aprendizagem. A relação entre professor ou professora e discentes fica uma relação muito mais próxima, uma relação, o chamado tratamento personalizado, né, que o mercado tanto gosta. É disso que nós estamos falando. Então, nós gostaríamos de repudiar essa ação da Andifes e de várias universidades. Gostaríamos de lembrar o seguinte, um apelo que se faz muito sobre lançar mão do ensino remoto é a volta mais rápida possível à normalidade, né? Ora, que normalidade?
Quem fala em volta atabalhoada à normalidade são as hordas bolsonaristas. Esta é uma fala bolsonarista. Impor uma situação de normalidade num momento de pandemia é uma fala deste governo tosco do Jair Bolsonaro. É se coadunar com ele. E é por isso que nós repudiamos. Implementar ensino remoto em lugar do ensino presencial é uma fraude educacional. É uma fraude contra o potencial que os professores podem desenvolver de ensino-aprendizagem para com seus alunos. Nós não fomos contratados para promover ensino à distância, para promover ensino remoto. Os estudantes não se matricularam em uma universidade, em cursos de ensino à distância ou ensino remoto. Pode ser até que possa haver um ilusório ganho a curto prazo, que seria não atrasar muito o final do semestre ou o final do ano letivo, mas aí eu faria a seguinte provocação. A gente só usa esse termo atrasar quando você está ficando atrás de alguém ou de um grupo. Se todo o grupo está pausado, não há o que se falar em atrasado, minha gente. Ninguém atrasa quando todos estão parados. É isso que nós temos que assumir. Nós temos que assumir que a humanidade está lutando pela vida. E esse é um preço baixo a se pagar. Ter 6, 7 meses de de pausa educacional para todos é muito tranquilo. Nós estamos vendo aí, quem está tentando aí, se atrevendo a fazer lives, nós temos passado por isso, inclusive nas lives aqui da ADUFO, temos excelente internet aqui, o professor que está lá do outro lado, participando da live, tem uma excelente internet e trava tudo. Como é que nós vamos dar uma aula online se nem isso nós não estamos conseguindo fazer? Então eu quero chamar a atenção para o prejuízo a longo prazo. Esse é irremediável. O que é o prejuízo a longo prazo? É abrir a porteira para o fim do ensino presencial, pelo menos para as grandes massas. Aliás, estava demorando para isso acontecer, né? Porque alguns governos conseguiram aumentar o acesso das camadas populares a instituições de curso superior, e agora, então, vem o governo ultraliberal de Jair Bolsonaro e quer impor que as classes menos favorecidas terão ensino remoto, porque estão agora nas faculdades, nas universidades públicas, e isto com certeza é um acirrador de abismo social, é um escavador de abismo social, porque as elites terão sim ensino presencial. Não tenha dúvida de que daqui a alguns tempos você vai falar, nossa, fulano é muito rico, ele estuda até numa faculdade presencial. Então, isso para nós não é novidade. Sofrermos ataques quando a primeira oportunidade surge, não é novidade. E por isso que nós vamos resistir mais uma vez. Nós já fizemos greves de 120 dias e o fim do mundo não sobreveio. Tudo aconteceu da melhor maneira possível. Porque essa pressa toda, quando o motivo agora é de todos, não é nem só da categoria docente, é da proteção da saúde da sociedade. Então, eu quero dizer mais duas coisas. Muitos áudios têm falado aí na reinvenção dos docentes nesse momento de pandemia, ou reinvenção das docências, da docência. Eu quero dizer o seguinte, os docentes e as docentes sempre foram obrigados a se reinventarem. Sempre se reinventaram quando enfrentaram condições ruins de exercerem seu trabalho. Isso já aconteceu, inclusive, nas universidades federais, até ali no início dos anos 2000, quando a gente não tinha, inclusive, nem lâmpada para trocar nos corredores. E nós nos reinventamos, nós resistimos para fazer ensino de qualidade. A reinvenção não pode ser para pior, a reinvenção tem que ser para melhoria. E quero finalizar dizendo, a escola já poderia ter inventado novas soluções e sempre procurou fazer isso para situações muito mais severas da sociedade, situações estruturais, como a miséria,
como a desigualdade social, como o racismo. Essas são situações que merecem reinvenção da educação. Situações transitórias, obrigatórias, lamentáveis, como são essas, por exemplo, de questões de saúde pública, do enfrentamento de uma pandemia global, não tem que exigir reinvenção para uma coisa que deve acabar nos próximos meses. Gente, vamos com calma. A pandemia vai acabar. Vamos pegar a ciência está mostrando, a estatística mostra que nos outros países ela passou em questão de meses. Nós chegaremos ao fim. Vamos ter calma, vamos ter serenidade, sem atabalhoamento, para mantermos uma educação de qualidade para gerações que virão. Nós da ADUFO não teremos este descompromisso com a história da educação. Muito obrigado e até a próxima.